evento, com a sua luz, com a sua energia espetacular. Nós estamos ainda em estado de graça, né? Por todo o trabalho quando a gente inicia, igual um bebê mesmo, né? A Eliane falou bonitinho na reunião nossa. Plenitude é um bebê, gente. Tem carinho com ele, tem cuidado com ele. É um bebê, assim. Um bebê de uma semana. Então, temos que ter todo carinho, todo cuidado com ele. Nós vamos seguir na reunião, como é uma reunião, vai ter palestra, uma reunião normal, nós vamos seguir aquele padrão de sempre. Nós fazemos desde Jerusalém. Era assim nos tempos de Jerusalém. Alguém fazia uma leitura, depois tinha que preparar a oração. Só que tinha um preparo antecipado, defumar o ambiente. Então, quando defumava, ficava todo mundo lá fora e o cara enchia de fumaça. Fazendo a defumação. A origem do defumador para vocês, para quem não sabe. Aí, nós fazemos assim, então, faremos um preparo, uma leitura, uma prece, e passamos a palavra para o nosso amigo que preparou. Então, parece com um tema muito propício para o momento, né? Faltam leitos. A espada simbólica. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceradamente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos motivos da vida, dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranham ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, consistindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Estamos sendo todos convocados ao bom combate, né? Ociosidade. Aliás, existe uma deficiência hoje, não sei catalogada, na psiquiatria, que é uma síndrome que a pessoa tem de postergar as coisas, né? E não faz. E a vida passa e ele não realiza. E você percebe que os homens de saber, que marcaram a sua existência, nem todos precisaram viver muito tempo. Com pouco tempo de vida,
deixaram legados que até hoje nós estamos buscando, até aprender, acompanhar. Porque esta é uma sabedoria fantástica, administrar os minutos que Deus nos deu para viver aqui e crescer. Então nós estamos convocando, a mensagem não fui eu não, hein? Foi aqui a mensagem, está convocando, nós estamos precisando de trabalhadores. Vocês viram que a estrutura é pequena, mas ela tem sala para fazer, sala de evangelização infantil, tem sala para botar jogos, ou fica fechada a semana inteira, vai aparecer trabalhador que um vai tocar na terça-feira um estudo do Evangelho, outro vai fazer um régio na quarta, outro, tudo está aí, a estrutura está aí, só falta sairmos da zona de conforto e abraçar o que Jesus está nos oferecendo. É uma grande oportunidade. Eu acredito que todos já leram, já viram comentários, que quando a gente está no leito de morte, já naqueles minutos finais, o que nos dá mais arrependimento não foi o show que eu perdi, não é a boate que eu deixei de ir, é o trabalho que eu não concluí, é a oportunidade de construir que eu desprezei, é o abraço que eu não dei, o carinho que eu não distribuí. Então, assim, sutilmente a gente vê trabalhadores cumprindo a sua missão. A nossa caravana, eu não consigo não falar dela. A caravana é uma ferramenta espetacular para a gente exercitar a solidariedade, estar presente, dar um abraço fraterno. Hoje os baluartes da caravana, Edson, a nossa irmãzinha aqui que chegou, e seguram todas. Não falta uma, é um negócio impressionante, graças a Deus. A Débora e Edson e cobre a falta de todo mundo. E a gente sente os benefícios desse trabalho, né? A caravana é aquela a pessoa que chega que não está satisfeita consigo mesmo, porque sabe que pode fazer mais. Então eu vou pedir quem gostaria de fazer a prece para nós de abertura. Vou contar até um, porque eu sou um cara muito... Vai fazer, Débora? Faz a classe. Pai querido, Jesus, Mestre de todas as horas, que nos intui, nos ensina, que nos deixou tantos exemplos. Permite, Senhor, que nós possamos, mesmo humildes, se nos compararmos com Tua luminosidade, que nós continuemos esse trabalho de paz, de amor, que Tu nos deixaste, Senhor, há tantos anos. Que a gente possa, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, como disse o nosso querido Geraldo, sair da nossa zona de conforto e partir para o trabalho, Senhor. O trabalho contigo, um trabalho de paz, um trabalho de amor, um trabalho de agregar e trazer para junto de Ti mais irmãos, Senhor, em especial aqueles que cruzarem nossos caminhos, necessitados de uma palavra amiga, necessitados de um abraço, necessitados de amor. Enfim, Senhor, que nós possamos ser o baluarte na vida de algumas pessoas pelo menos, pois assim deixamos o ostracismo de lado, partimos na direção do trabalho, Senhor, na Tua direção, gerando também o progresso, Senhor, para que possamos transformar o nosso planeta muito mais breve do que previsto, num local melhor para todos nós.
Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás hoje de estarmos aqui juntos, reunidos, Senhor, em torno do Teu santo nome. Te pedimos também que Tu, Senhor, abençoe em torno do nosso irmão Alexandre, com a sua palestra, esse dia de hoje, uma palestra que até me surpreendeu muito, coisas de outono, coisa linda, nome lindo. Eu tenho, Senhor, certeza que nós seremos tocados. Muito obrigado por tudo, especialmente pelo Teu amor. Muita paz, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria e um júbilo enorme no coração que nós saudamos a todos os nossos irmãos presentes aqui hoje, como saudamos também os nossos irmãos companheiros que nos assistem através da internet, mas saudamos também de uma maneira especial, calorosa, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos orienta, que nos convidou para que estivéssemos reunidos juntos nesse trabalho. Saudamos a espiritualidade que nos agregou a todos em torno de um objetivo, em torno de um caminho, em torno de uma proposta de trabalho que vai nos agregar e nos levar ao crescimento individual de cada um. Estamos nesta existência em busca de sermos melhores do que quando aqui chegamos. E o trabalho no Cristo, com o Cristo, é seguramente o melhor caminho a isso. Porque, conforme Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Boa noite a todos. Um prazer, uma satisfação, uma alegria, um nervosismo tremendo. Apesar que a Cláudia já passou por isso aqui a semana passada, eu dei graças a Deus que não fui eu, que veio ela aqui em primeiro lugar, que assim a gente já podia se preparar um pouco melhor, mas com o coração palpitando mais forte, mais rapidamente, pelo privilégio de estarmos participando desse trabalho, desse grupo. Obrigado a todos que de alguma maneira, de alguma forma, contribuíram para que este sonho pudesse se tornar uma realidade. E uma realidade bem concreta pelo aquilo que a gente pode ver. O tema de hoje, conforme disse o Etienne, num primeiro momento, até pode não ter nada a ver com o Espiritismo, ou ser assim de uma ligação muito distante do Espiritismo. Mas se a gente for pensar bem, se nós olharmos a natureza, nós não conseguiríamos imaginar nada que fosse criado na natureza que não tivesse um propósito, uma razão, um objetivo. O Pai Criador, o Pai Amantíssimo, o Pai Amoroso, o Pai Todo-Poderoso, que a tudo pode, que a tudo prevê, que a tudo provê, com a sua bondade infinita, com a sua magnâmica infinita, com a sua força de trabalho, com a sua capacidade que nós ainda não conseguimos encontrar, em minha pequena e humilde avaliação, não produziria nada afora das suas mãos, ou não produziria nada na sua obra que não tivesse um propósito, que não tivesse um objetivo. Aquele que é o Criador de tudo, que tem uma razão para tudo, a tudo que há criado e a tudo que é feito, há um objetivo e há um propósito na sua obra. Quando nós olhamos para a natureza talvez seja um dos maiores exemplos da misericórdia divina, da sabedoria divina e da maneira como nós poderíamos estar encontrando respostas na nossa vida se nós olhássemos para a natureza. Como eu não tenho aquele cliquezinho que muda ainda, porque eu esqueci em casa, então ele está com o computador mais perto. Primeiro porque eu não enxergo de longe, e segundo porque minha mão também não é tão longe. Então eu preciso dar um jeitinho de trazer isso aqui um pouco mais perto. Pronto. Já deu. Ou então, baixar o microfone, assim. Ótimo. Tudo bem? Ok. Parece que agora está funcionando, né? A natureza representa nos mínimos detalhes a grandeza e a obra de Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Nessa época do ano, nós temos uma das maiores espetáculos que a gente pode presenciar. Aquilo que os americanos chamam de foliage season, que é quando nós temos a mudança das cores, das folhas, principalmente nas regiões desse país que tem as 4 estações. Na Flórida é um pouco mais complicado, porque aqui a gente só tem 2, a quente
e a muito quente. Como você não tem uma redução da temperatura, que faz um componente importante na queda das folhas, então isso aqui a gente não vê tão claramente. Mas se a gente vai um pouquinho mais acima, aqui para Geórgia ou para as Carolinas, a gente já consegue ver essa transformação. Mas de uma maneira assim, muito mais marcante, muito mais impressionante de se ver, na região do Northeast de New England, Massachusetts, New Hampshire, New York e New Jersey, essa transformação das folhas torna-se um espetáculo grandioso, mais um dos muitos espetáculos que a sabedoria divina nos proporciona. Agora, por que as folhas caem? O que acontece? Por que esse movimento existe? Bom, as folhas caem no outono porque isso, quando a gente vai chegando no outono, nós vamos percebendo que a temperatura vai caindo. Nós temos uma mudança das estações. E as árvores, então, de acordo com a sua própria natureza, com o seu próprio conhecimento intrínseco que está dentro delas, usa-se dessa estratégia de deixar as folhas cair para que possa reduzir o seu consumo de energia, para que possa enfrentar o inverno de uma maneira que tenha mais condições de sobreviver. Porque você imagine uma árvore daquelas frondosas ter que se esquentar o seu próprio caule, toda a sua estrutura interna e mais todas aquelas folhas que vivem pregadas nos seus galhos e que dependem dela para sobreviver. O consumo de energia seria tão grande que a própria árvore não sobreviveria. Então ela passa por um processo de transformação, deixando com que essas folhas se vão para poder sobreviver e resistir às intempéries do tempo que virão adiante. Com a diminuição da luz durante o dia, a produção de clorofila diminui. Com a produção de clorofila reduzida, as folhas vão mudando a sua coloração. Ela vai passando do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho, do vermelho para o marrom. E durante este processo, a própria árvore vai produzindo uma nova substância, uma espécie de como se fosse um ácido, que vai sendo depositado bem na junção do seu tronco com os caulículos que seguram e sustentam as folhas. Então a própria árvore vai trabalhando para que estas folhas possam cair e serem depois dispersadas. Agora, a natureza é tão brilhante, é tão perfeita, tudo que acontece na obra de Deus tem uma razão tão perfeita, que a própria árvore, ela não tem que fazer o esforço de deixar com que as folhas caiam. Porque o outono é a época do ano em que os ventos são mais fortes e que eles atravessam todos os espaços de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais presente. Então o vento, quando chega, é que faz o trabalho de reduzir e de retirar todas essas folhas da sua própria sustentação. Então a árvore nem sequer energia com o desgaste das folhas ou com o descarte das folhas vai ter que passar. Então a natureza é tão perfeita que vai preparando aquela árvore para que possa enfrentar os obstáculos e as intempéries do tempo que nós vamos ter pela frente. Agora, o que será que isso tem a ver com o Espiritismo? O que as folhas têm a ver com o Espiritismo? O que isso tem a ver até com a gente? Né? Como é que nós podemos trazer isso para dentro da nossa vida? O que essa aula de botânica pode levar a gente a sermos alguma coisa melhor? Ela pode levar a alguma coisa melhor porque, conforme diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Nós estamos nesta terra, ou segundo as palavras textuais, Deus nos impõe a reencarnação ou a encarnação com o objetivo de nos fazermos melhorar e progredir. Se nós estamos aqui para melhorar e progredir, isso quer dizer que nós precisamos mudar. Alguma coisa que nós somos, temos ou estamos fazendo não é adequado e nós temos que mudar. Mudar exige transformação. E o outono representa exatamente isso, a transformação. Um processo de renovação que vai se passando de ano a ano, da mesma forma que se passa conosco de encarnação em encarnação. Que cada vez que nós passamos por uma nova oportunidade, é uma nova vida que nós temos adiante de nós para mais um processo de reencarnação ou de mudança que nós precisamos. Nós vivemos numa expectativa constante, nós criamos dentro de nós uma expectativa de uma felicidade constante.
A nossa sociedade, a nossa vida nos ensina, nos cobra, nos exige até de que nós vivamos ou aproveitemos a vida na sua felicidade plena e total. Só que isto não é uma realidade. Nós passamos a nossa existência percorrendo ou procurando a felicidade constante, diária, de todas as formas, em todos os aspectos, sem nos darmos conta de que a felicidade perfeita, como nós a imaginamos, ela não existe. Ela não existe por duas razões. Primeiro, que pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito, não podem ter uma vida perfeita. Essa equação não fecha. Para uma vida perfeita, nós teríamos que ter pessoas perfeitas vivendo num ambiente perfeito. E isso não existe. Então, a primeira razão pela qual nós não temos uma vida perfeita é porque nós não somos perfeitos. A segunda razão é porque a nossa vida é uma constante transformação e evolução. E a toda vez que nós somos expostos ou temos que passar por alguma experiência diferente, o nosso ponto de vista muda, os nossos valores mudam, nós vamos mudando a forma como nós enxergamos. Por quê? Porque há um tempo para tudo debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de chorar e de prantear e há tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, a cada processo deste, a cada ciclo que nós vamos passando por isso, nós vamos mudando também a forma como nós enxergamos as coisas. A nossa vida, como a gente pode ver por aqui, pelos ciclos da natureza e por essa passagem que está no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, ela é uma constante mudança de valores, de sentidos e de propósitos. E tudo isso exige de nós transformação. Então, o que a gente aprende com o outono, com essa mudança das plantas, das flores, das folhas, é que a nossa vida é um constante ciclo e que a cada ciclo que nós passamos, nós somos pedidos, ou é nos dado a oportunidade de nós revermos os nossos valores, lançarmos fora aquilo que não nos cabe mais, para que nós possamos abrir espaço para o novo na nossa vida. O novo podem ser outros valores, podem ser outras ideias, podem ser outras situações, outros trabalhos, outros locais. Muitas vezes a gente se prende tanto àquilo que nós temos e àquilo que nós somos, sem saber que se nós abrirmos mão daquilo que nós temos e nós somos, nós vamos estar abrindo oportunidades para coisas muito maiores e melhores adiante. Se nós soubéssemos de antecipação aquilo que nos aguarda no futuro, nós não sofreríamos tanto. Mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande de confiar na providência divina. Eu hoje vi uma frase, o Facebook de vez em quando tem umas coisas que não valem nada, mas tem coisas que valem uma vida de reflexão. Hoje eu vi uma frase assim que eu achei brilhante. Dizia assim: se você bate nesta porta e ela não lhe abrir, é porque essa porta não é para você. E a gente continua insistindo e batendo naquela porta, esperando que ela se abra. Mas ela não é para nós. E se ela se abrir, o que está reservado atrás dela não é o melhor para nós. Mas a gente é teimoso, turrão, taurino. Não que seja meu caso, muito longe disso. Facebook Live. Facebook Live. Sorry. Turrão. E a gente continua batendo na mesma porta, esperando que ela se abra. Mas a providência divina, que sabe tanto a respeito, não nos abre, porque sabe que aquilo não é o melhor para nós e não é aquilo que nós temos a expectativa.
Quando nós resolvemos então trabalharmos com esses processos de mudança e aceitarmos novas verdades na nossa vida, é quando nós vamos aprender então a ter maturidade. E o outono representa essa maturidade. Porque a maturidade vem quando paramos de dar desculpas e passamos a fazer mudanças. Então a árvore não fica buscando desculpas de que o frio está muito grande, de que não tem mais água no chão, de que os animais estão comendo as minhas plantas, comendo meus ramos, comendo as minhas folhas mais tenras. Ela simplesmente aceita o fato de que uma nova época, uma nova fase se apresentou a ela e ela simplesmente trabalha aquelas mudanças. E é isso que representa a maturidade na nossa vida. Quando nós encaramos essas mudanças, transformações, modificações que a vida nos traz, nós as aceitamos e trabalhamos as mudanças que nós precisamos. Muitas vezes, no primeiro momento, pode ser até chocante a perda de um trabalho ou a quebra de uma relação que você tenha com alguém. Mas nós não sabemos ou não imaginamos o quanto de benefício aquela quebra tem, ou aquela mudança de trabalho vai trazer para nós. Mas é que nós estamos tão acostumados com aquela vida, com aquela zona de conforto, que a gente não consegue quebrar esses paradigmas que nós temos em relação ao velho. Nós ainda ficamos presos, ligados àquilo. Mas nós temos uma vida nova de se descortinando à nossa frente. Nós temos todo um plantio, todo um reflorescer que vai surgir. É complicado? É difícil a gente deixar as coisas irem? É. Porque fazem parte da gente. Imagina as árvores frondosas, lindas, belas, deslumbrantes, estar deixando com que todas aquelas folhas se vão. Aquelas árvores que a embelezaram, que a enfeitaram, que trouxeram sombra, que fizeram frescor e beleza à sua vida, ela tem que deixar tudo aquilo ir. Mas ela sabe que ao final daquele ciclo, outras folhas nascerão, maiores, mais fortes, mais belas, mais verdes, e a própria árvore, através do seu processo constante de modificação, vai crescendo com este processo, vai crescendo com esta mudança. A cada vez que ela deixa essas árvores, essas folhas todas, caírem aos seus pés, o que acontece com essas folhas? Se transformarão num adubo que vão fazer e fortalecer as raízes e fazer com que ela cresça mais forte. Então todas as coisas que nós perdemos e deixamos ir na nossa vida serão aquelas que nos fortalecerão as vontades de uma nova perspectiva, de uma nova estratégia que nós nos colocamos. São aquelas coisas que vão nos alimentar e fortalecer contra a luta, na luta constante que nós temos, na busca da nossa perfeição. Por quê? Porque nós somos seres em constante evolução. O nosso destino é o progresso, onde nos cabe trabalharmos os nossos instintos, deixando e abandonando esses instintos. E instinto é todo estímulo ou impulso que a gente tem, involuntário, pelo qual a gente faz as coisas sem saber muito bem por quê. Um instinto de preservação, um instinto de defesa, um instinto de ataque. Muitos ainda, ou muitas coisas que nós fazemos, estão ligados aos nossos instintos. E nós temos que ir gradativamente eliminando os instintos para que os sentimentos tomem conta. E o sentimento é tudo aquilo que nós conseguimos sentir. O amor, a compaixão, o entendimento. Em outras palavras, as virtudes. Neste processo de maturidade que nós vamos passando através do outono, nós vamos deixando então que o processo de crescimento e de evolução vá sendo uma constante e um processo na nossa existência. Vai nos trazendo os benefícios que nós queremos. Mas nós ainda, muito ligados, seres materiais, muito ligados à matéria, nós damos mais importância e valor ao momento, aquilo que nós estamos deixando e perdendo naquela hora, naquele momento, naquele instante. Nós damos mais valor às folhas que nós estamos deixando no chão do que ao nosso próprio tronco, do que à nossa própria resistência, do que à nossa própria sobrevivência. E nós lamentamos isso, ficamos olhando as folhas no chão, ficamos olhando elas se apodrecerem e a gente ainda fica se lamentando que elas se foram, que elas saíram,
que elas se queimaram, que elas se quebraram, elas se partiram, que elas não nos pertencem mais. Sem nos darmos conta de que neste processo outras coisas virão e ocuparão o lugar daquelas mesmas folhas. Porque, da mesma forma que é na natureza, nós todos somos filhos do Pai amantíssimo, que não nos abandona e não nos deixa ao relento jamais. Por maior que sejam as nossas dores e as nossas dificuldades, sempre vamos ter o amparo e o carinho que nós precisamos nos momentos de dor. Mas neste processo todo, nós temos que aprender a deixar a estas folhas caírem, que é um processo de luta interna. Porque nós temos que deixar essas folhas cair, ou até arrancar por nós mesmos, se nós tivermos a força necessária para isso. Nós temos que deixar cair as folhas do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Essas são as primeiras que nós temos que deixar ir. Porque essas são aquelas que trazem todas as outras dificuldades e problemas da nossa existência. Se não fosse o nosso orgulho, se não fosse a nossa vaidade, se não fosse o nosso egoísmo, que é a chamada chaga da humanidade, conforme definiu Kardec, nós não teríamos os problemas que nós temos. Nós ainda damos muito mais valor ao nosso ego, ao nosso bem-estar, como as pessoas percebem a nós, do que os nossos valores internos. Mas, no processo dos outonos das nossas vidas, das nossas existências até, nós vamos aprendendo a deixar estas folhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo pelo chão. E a dor que nós vamos sentir nestas perdas, neste arranque, é o que vai nos fortalecer para que possamos continuar o processo de crescimento e de evolução. Quando nós aprendermos a conviver com isto, e de que isso é um fato da nossa vida, nós vamos entender isso muito melhor. Vamos imaginar a vida de qualquer uma pessoa nesse planeta. Qualquer um que vocês queiram. Angelina Jolie e Brad Pitt. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eles eram um casal coqueluche. Todo mundo queria ser com eles. Vida perfeita, ricos, bonitos, maravilhosos, filhos adotados, casa em Beverly Hills, casa não sei o quê, vida glamourosa, etc, 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 etc. Que eles desempenharam um papel muito bem durante 10 anos. Quando a verdade veio à tona, a gente viu que não é nada daquilo. Uma família de pessoas bonitas, com filhos bonitos, muito bem financeiramente, com todo o status e glamour que poderiam ter, que tinham acesso a todos os recursos e acesso a todas as pessoas que eles quisessem, mas viviam uma vida de fantasias. Porque não existe a vida perfeita. Aquilo que a gente vê na televisão não é a realidade. Por mais que a gente preste atenção na vida das pessoas, naquilo que é de melhor, sempre alguma coisa está fora do parâmetro. Porque a vida perfeita não existe. Nós somos seres imperfeitos, gente. Não dá ainda. Daqui a algumas encarnações, umas 12 mil talvez, a gente vai ter um pouco melhor, vai ser mais fácil. Eu falo por mim, não por vocês. Vocês, só pela paciência de estarem aí numa sexta-feira à noite, só 6 encarnações serão suficientes. Para mim, como eu ainda tenho muita coisa, são 12 mil pelo menos, né? A minha mulher, por exemplo, já na próxima já é perfeita, porque só a paciência que ela tem comigo, já pronto, já ganhou assim passagem direta. Mas é um processo que nós temos que desenvolver dentro de nós. É um processo que nós temos que desenvolver dentro de nós. E dentro desse processo, nós vamos aprendendo a quebrar paradigmas. Nós vamos aprendendo, ó, a vaidade caiu, o egoísmo caiu, e agora então nós vamos ver os paradigmas. Porque como nós temos esse conceito na nossa existência, na nossa vida, de que nós temos que buscar a felicidade constante, o tempo todo, durante todo o tempo, porque isso que é bacana, a gente aparecer bem no Facebook, no Instagram, nas coisas que a gente coloca, nos posts, nas festas, etc, 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 porque isso que é bacana, a gente cria essa ilusão da vida perfeita, da felicidade constante, o que não é uma verdade, e a gente sabe disso, intrinsecamente nós sabemos disso.
porque a gente adora colocar essas fotos, essas posts, mas muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás deles com uma dor dilacerante no coração, com um sofrimento muito grande na nossa alma, por um trabalho perdido, por uma relação quebrada, por alguém que se foi, por alguma coisa importante ou triste que tenha acontecido, qualquer coisa que seja. Mas quando nós aprendemos a quebrar esses paradigmas, quando nós aprendemos a olhar no Evangelho de Jesus, nós vamos começar a desconstruir esses estereótipos e esses vícios, que é um vício de sentimento que nós temos. E o primeiro que a gente cria, a mudança de paradigma primeira, é: a felicidade não é deste mundo. Esse é o primeiro paradigma que nós temos que quebrar. Deixar de pensar que a felicidade constante de todos os dias, de todos os momentos, é o objetivo dessa existência. Porque ela não é. Porque a felicidade, como nós a entendemos, ou como Jesus nos explicou, não é deste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica que a resignação que faz bem dizer o sofrimento, pois o sofrimento é um prenúncio da cura. Aqueles que sofrem, aqueles que estão aflitos, estão passando pelo processo da transformação ou da cura dos seus males. Da mesma forma que um doente precisa ser tratado, operado, precisa ser medicado, precisa passar por algumas coisas dolorosas, difíceis e complexas, mas ele sabe que ao final desse tratamento a cura a ele será alcançada. Da mesma forma, a dor, aqueles que sofrem, sabem que se aceitarem essa dor como uma resignação, é porque nós estamos mais próximos do momento da cura. Quando nós vamos nos curar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque quando nós conseguimos aceitar, entender as dificuldades que nós passamos, os outros sentimentos deixam de ter importância. Converse com qualquer pessoa que tenha passado por uma experiência de quase morte e pergunte a ela o que mudou em suas vidas. Tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que a pessoa tinha, era, foi, ganhou, recebeu, tudo perde valor. E a pessoa então passa a ter uma outra dimensão na sua existência. Porque entende que aquele sofrimento que ela passou foi simplesmente um passo para um processo de autotransformação e de melhoramento. Às vezes, a vida ou a natureza nos traz esses choques, esses chacoalhos, para que a gente possa despertar um pouco mais rápido do nosso torpor. Assim como nós temos esses flagelos que vêm nos visitar, que de repente, do dia para a noite, levam os telhados das nossas casas e tudo aquilo que está dentro dele, e a gente fica perdido. Aquilo, na verdade, na maior parte das vezes, é um grande benefício para as pessoas, porque vão mostrar outros valores que as pessoas ainda não tinham conseguido enxergar. Então, quando nós quebramos esse primeiro paradigma de que a felicidade não é uma constante nessa vida, que a felicidade não é nesse mundo, nós conseguimos passar então para um outro paradigma, muito mais importante até, porque é aquilo que vai nos guiar adiante no nosso processo. É quando nós passamos a cultivar as virtudes, passamos a conviver e a cultivar os valores morais. Aquilo que vai nos garantir o progresso constante e a vida eterna. Porque se nós estamos vivendo nesta existência, esperando que sejam apenas os 70, 80, 90 anos que nós passamos nessa existência, nós estamos muito enganados. Porque a vida vai muito mais e muito mais adiante do que só esta encarnação, do que esta existência. Se o nosso parâmetro, se o nosso objetivo nessa vida, conforme afirma o Livro dos Espíritos, é nós melhorarmos e progredirmos, nós temos que melhorar e progredir em relação a alguma coisa. Jesus foi o modelo e guia de comportamento e de valores que o Pai nos emprestou para que pudéssemos nos mirar nele e seguíssemos os seus exemplos.
Se nós olharmos ao Cristo, às suas tarefas e principalmente às suas atitudes e comportamentos, quão longe nós estamos dele? Não precisam responder. Eu, umas 12 milhões de casa. Mas isto nos garante ou nos mostra o quanto nós ainda temos que aprender para que possamos chegar. Uma existência só é suficiente? Onde estaria a misericórdia e a justiça divina que não nos permitíssemos oportunidades suficientes para que pudéssemos aprender e principalmente praticar todas as existências? As nossas vidas não acabam neste túmulo, elas prosseguem num processo constante de evolução e de crescimento, até alcançarmos essa evolução. Mas no processo de cultivar as virtudes, nós aprendemos que a felicidade é um estado de espírito. Não alguma coisa que a gente compra ali na esquina, apesar que muitos dizem que felicidade é ter um iPhone. Outras pessoas pensam que a felicidade já é ter alguma outra coisa. Mas a felicidade não é aquilo que nós compramos na esquina. A felicidade é um estado de espírito. Ainda, no mesmo capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, no item 20, o cardeal Morlot, numa comunicação concedida em Paris em 1863, diz o seguinte: assim, pois, meus filhos queridos, que um santo estímulo vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Que nós deixemos o homem velho para trás e cultivemos nossos valores, novas ideias, novos conceitos, para que possamos seguir adiante na nossa jornada. Se nós estamos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos há 10 ou 20 anos atrás, e estamos esperando resultados diferentes, isso não vai acontecer. Para que tenhamos resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes na nossa vida. E hoje nós estamos aí repletos de informações, de ajuda, de orientações do que nós possamos fazer de diferente. A imortalidade do espírito não é mais uma incógnita. A reencarnação não é mais um mistério. A comunicabilidade entre os mundos materiais e espirituais já foi desvendada. E tantas outras coisas que nós ainda sequer tivemos conhecimento, porque a doutrina espírita ainda não revelou tudo. Quando nós estivermos prontos, outras verdades aparecerão. Mas o importante agora é que nós passemos a cultivar as virtudes que nos levarão ao processo de crescimento. Cada vez que nós fazemos isso, nós vamos agregando novos valores, novas ideias, novos conceitos à nossa existência. E obviamente que à medida em que nós também passamos por um processo de transformação, é necessário que nós tenhamos um tempo de recolhimento, até para que a gente possa absorver tudo isso, refletir, pensar, analisar, criticar. Isso serve para mim? Isso é o melhor caminho? O que eu estou tirando disso? Qual é o melhor proveito? Como eu vou me renovar? O que eu quero para mim daqui por diante? Aonde eu quero chegar? Qual é o caminho que eu quero seguir? Quanto eu quero brilhar? Isto depende de uma reflexão. E a reflexão é um processo que também faz parte da vida. Que em algum momento nós temos que nos recolher e pensar. Como tudo que é cíclico na nossa existência, e a natureza demonstra isso de uma maneira muito clara e sábia, nós temos que também passar pelo recolhimento. E o recolhimento nada mais é do que o inverno. O inverno é a vida que se retrai. Depois do outono, onde nós perdemos as nossas folhas, onde nós perdemos o nosso glamour, onde nós perdemos o nosso esplendor, onde nós perdemos tudo aquilo que nós éramos, até os nossos referenciais, nós aprendemos e vivemos com outras situações, com outras circunstâncias. Nós precisamos então nos recolher para um processo de reflexão, para que nós possamos estabelecer novos parâmetros. Quando nós estabelecemos esses novos parâmetros, nós estamos providenciando a nossa própria semeadura. A semeadura que é feita dentro do nosso coração. E quando nós semeamos, nós estimulamos e saudamos a primavera. A primavera é a esperança que se desponta na nossa vida.
porque nós já sabemos qual é o caminho. Nós aprendemos as lições daquilo que nós perdemos e deixamos para trás. Nós fizemos um processo de reflexão, sabemos qual é o caminho que queremos chegar, plantamos novas sementes nos nossos corações. Essas sementes seguramente frutificarão, seguramente florescerão, porque o nosso coração é campo fértil, se nós o entregarmos ao arado divino através das mãos de Jesus. Se nós nos entregarmos aos valores que Ele cultivou, este campo do nosso coração será trabalhado de uma tal forma que essas virtudes florescerão e explodirão dentro de nós. Quando essas virtudes tomarem conta do nosso pensamento, quando nós não tivermos mais que refletir sobre aquilo que é o certo e aquilo que é errado, porque nós vamos estar fazendo isso automaticamente, intrinsecamente, instintivamente, é chegada a hora então de nós despontarmos para a vida, chegarmos ao verão. E ao verão é a vida em sua plenitude. Este é o processo que as folhas de outono nos trazem. Um convite à reflexão, de deixarmos para trás e jogarmos no chão aquilo que não mais nos serve, aquilo que não mais nos adianta, aquilo que o inverno vai exigir da nossa existência, que nós deixemos para trás porque está consumindo muitas das nossas energias. E não tenhamos dúvida que se nós não fizermos isso por nós mesmos, a natureza, a vida, vai nos trazer as oportunidades e os fatos que nos farão trabalhar dessa maneira. Talvez de uma forma um pouco mais dura, um pouco mais doída, mas sem dúvida nós seremos convidados a fazê-lo. Por quê? Porque o processo da natureza, ele é cíclico, ele acontece na vida de todos nós. Se nós aceitarmos este processo como o ciclo do crescimento e da evolução na nossa existência, nós faremos isso de uma maneira muito mais tranquila e chegaremos muito mais rápido à plenitude que a vida nos oferece. Que a plenitude que esta casa se predispõe a colocar à disposição de todos possam ser uma razão e possa ser uma luz, um norte no caminho de todos nós. Que a plenitude que nós convidamos a todos a estudarem, a conhecerem, a entenderem, possam ser caminhos, guias e orientações a novos caminhos, a novas estradas, a novos desbravamentos na busca da verdade do campo do Espírito. Que a plenitude que esta casa se dispõe a colocar possa alcançar o coração de cada um de nós, fazendo com que os nossos passos, as nossas estradas e as nossas jornadas sejam muito mais verdes e muito mais floridas do que foram até agora. Que a paz e a misericórdia dele, o Cristo, esteja conosco hoje e em todos os dias da nossa jornada. Muito obrigado. Já dá? Bom, gostaram? De uma abordagem diferente que nos mostra a gente que vive lamentando as dores, o sofrimento, mas o sofrimento para nós é luz. Já que nós não atendemos pelo amor, muitas vezes a dor burila a nossa alma, né? Sofrimento para nós é luz divina do Senhor. Quem não sofreu como sofreu Jesus não tem valor. Conhece? A sementeira do bem germinará pela dor, mas é preciso também ser irrigada de amor. Quem não aprende a sofrer anula o bem que há de vir. Nem vale a pena viver sem progredir. Estamos progredindo? Passo a passo, dia a dia, cada dia maiores. E amanhã maiores do que hoje. Com certeza, depois dessa palestra do nosso irmão, todo mundo vai chegar em casa, vai pegar o Evangelho, vai procurar a Eclesiastes, vai procurar o capítulo e vai ver quanta coisa que a gente não via pegando o próprio livro. Realmente é um ciclo maravilhoso, né? Agora nós fazemos um exercício de doação, um exercício que estamos buscando exemplificar, aprender, mostrar que estamos entendendo.